Vamos para o último bloco. Agora não vamos deixar os fusíveis queimar. Entrar outra vez na parte conceitual. Se eu realizar força, se eu faço isto, ok? Eu tenho que fazer o meu peso corporal. Tudo que seja o peso corporal é onde o jovem se deve começar a basear, tudo que é movimento com o peso corporal. Eu tenho primeiro, como objetivo para o trabalho com jovens, controlar o peso corporal. Isso significa controlar padrões de movimento com o peso corporal. Significa agachamento, lunge, step up, empurrar com os braços, puxar com os braços. Significa isso, significa rodar de forma controlada, ou seja, se nestes 5 padrões que eu disse, introduzimos depois movimentos de rotação, anti-extensão, ou seja, o controle do core, já estamos a fazer um programa brutal, excelente, já estamos a dar coisas aos miúdos muito boas. Agora o que é que nós temos de perceber? É que com os jovens nós devemos estar tendencialmente primeiro mais nos aspectos coordenativos e procurar não variar com o aumento da carga, mas sim com a variação da tarefa. E vamos explicar este conceito de uma forma muito simples. Então, primeiro, se eu quero dominar um agachamento, eu primeiro vou dominar o padrão. Geralmente dominar o padrão é eu, no sítio mais complicado do padrão, eu ter controle sobre o padrão. Estar lá em baixo e ter controle, ficar em isometria. Ponto. E eu controlo o padrão. O que é que isto significa objetivamente? E eu tenho controle qualitativo sobre o movimento. Certo? A seguir, eu tenho controlo e digo, ok, então já controlas o padrão, eu vou-te colocar uma carga. Balão até é uma metáfora do caralho. Mas vou meter uma carga, então vou pôr uma carga e vou dizer goblet, squat, pode ser com pull-off, pode ser de várias formas, porque vai desafiando o centro. Mas eu vou fazer o padrão em carga, mantendo um padrão de qualidade elevado. 4 kg, bola medicinal 3 kg, bola medicinal 2 kg, o jovem vai evoluir imenso, vai ganhar logo. O que é que nós temos que lembrar sempre? Nós estamos a treinar atletas e não culturistas. Quando trabalhamos força, hipertrofia sarcoplasmática, que é dos culturistas, fora, que é do edema do inchaço. Nós queremos a hipertrofia miofibrilar, que é as unidades motoras a ganharem mais força por causa dos sarcómeros. Pronto, vamos por aí, que era outro mundo. Por isso, nós sabemos que essa força é importante. Logo, temos que trabalhar, por norma, num range de repetições que nunca ultrapassa, por norma, é um número que não é assim visto linearmente, mas 8 é um número seguro para a gente andar mais ou menos. Mais ou menos. Se queremos ter segurança, certeza, são 6 repetições. Ok? Aí não temos hipótese nenhuma. Mas agora vamos voltar atrás. Eu trabalhei o padrão, qualidade. Eu trabalhei a subcarga. Como é que eu posso aumentar logo aqui qualquer coisa de diferente? Tirando isto, ou ainda com isto, aumenta a velocidade. O que é que acontece? Eu aproveitei uma coisa no agachamento que é a inércia, ou seja, que é a gravidade, não dizendo, e aumentei a inércia. Como eu aumentei a inércia, este movimento é tudo igual ao que eu estava a fazer anteriormente, só que como eu tenho aqui 9 kg, que agora, com esta velocidade, eu tenho que desacelerar muito mais. Se eu tivesse uma plataforma de força aqui, o pico de força que eu executo no chão é maior, superior. Ok? E depois vem um fator, que é o fator da velocidade com que eu faço o turnover, que é passar do excêntrico para o concêntrico, que é aqui que os atletas têm que trabalhar. Eles têm que trabalhar nesta conversão. Porquê? Porque o atleta trabalha essencialmente a gerar força de forma rápida. Ninguém passa a bola assim, ninguém vai ganhar a bola assim. Vamos. É a velocidade, ou seja, logo, esta questão da velocidade é determinante. Eu vou dizer assim, são 3 parâmetros e vocês dizem assim, ok, então vou trabalhar isso durante o ano. Não. E estes 3, preferencialmente, nós vamos trabalhar mais durante o off-season, pré-season. Quando nós entramos na época, já devemos trabalhar outras coisas, como? Então eu entro na parte eu já desafiei, tenho velocidade, tenho controle, o que é que eu faço? Desafio a estabilidade, agachamento, está bem? Desafio a estabilidade, se calhar, faço agachamentos, está bem? Faço agachamentos e desafio a estabilidade. O que é que eu quero? Manter o padrão de movimento, a qualidade do movimento, com instabilidade. Está certo? Está a fazer sentido para vocês? Pronto. Mais coisas. Por isso, o que é que eu quero agora? Se eu tenho isto, eu agora vou ter que associar outras coisas, que é, eu tenho que ser mais coordenado, e voltamos outra vez à questão da velocidade. Dentro deste parâmetro, eu meto aqui, agora sou capaz de fazer isto, ok? Mais rapidamente. Eu estou a aumentar, ou seja, necessidade de coordenação. E depois meto
uma coisa que é importante, que é a questão da locomoção. Mas, no fundo, o ser humano, como é que ele realiza estes padrões de movimento? Não foi um squat que eu fiz, não foi um agachamento que eu fiz ali? Locomoção. Então eu posso pegar no balão outra vez. Não vai, também podia usar com a banda elástica, mas pego no balão e se calhar faço aqui, avanço. Eu queria aqui uma questão da locomoção. Posso fazer aqui e com um apoio e faço um género de um bound. E vocês dizem agora, eu já tenho um espectro e dizem assim, o que é que eu mexi? Não mexo no balão, não mexo nos 3 kg, 4 kg que tenho na mão. Mantenho sempre a carga. Porque nós temos que encontrar primeiro nas fases circunpubertais e pubertais, quando eles mudam muito o corpo, é que eles tenham muita qualidade, é que aqueles padrões tenham muito bem trabalhados. Para quê? Ora, quando eles entram nos 16, 18 anos, e eles aí sim, nós vamos querer abusar um bocadinho da carga. Só que agora temos um constrangimento. É que a época dura 8 meses, 9 meses, e nós durante a época não devemos trabalhar aspectos do off-season, devemos trabalhar aspectos coordenativos, que tenham uma implicação maior da velocidade. Se a gente for ver a curva da força e da velocidade, a tal curva, não é? Eu tenho que trabalhar mais do meio da curva para baixo, do pico de potência, que é aos 50% da minha força máxima, para a velocidade, que é sem carga nenhuma. Porquê? Porque a força máxima poderá ter implicações, ou por criação de resíduo, ou por interferência na forma como as fibras se contraem em relação ao agonista e antagonista. Ou seja, quando eu estou a fazer isto, que é muito coordenativo, que é muito rápido, o que eu estou a fazer muito rápido é ligar, desligar músculos, é contrair, desligar, contrair, desligar, contrair, desligar. Ou seja, aí, o gesto específico esportivo é a coordenação, é a contração, relaxamento. Daí que a respiração é muito importante. Agora, assim, como é que ele respira quando está a fazer um movimento? Eu não sei. Aquilo que eu sigo é a lógica do DNS. E a lógica do DNS é, eu tenho que aprender a controlar todo o meu centro, respirando diafragmaticamente. Baixo. Eu tenho que respirar baixo. Diafragmaticamente. Ok? Por isso é que muitas vezes, na lógica, nós temos que começar por aí. Temos que ensinar, ao mesmo tempo que ensinamos a postura, ensinamos a respiração. São o primeiro bloco. Então o que é que vamos ter? Para já percebemos a lógica, ou foi assim muita... um caminhão a passar por cima e agora, já foste. Eu dou marcha atrás, passo por cima outra vez, não é? Isto aqui, que uma anedota, passa por cima outra vez. Ok? Geralmente, eu há pouco não expliquei um bocadinho bem um conceito. Lembra-se da fase da coordenação? Eu fiz um movimento e não pensei muito o que estava a fazer, sou sincero. Aqui, se calhar, quando eu falo do padrão do squat, não é fazer o squat no mesmo movimento exatamente. Se calhar é fazer o squat e ligar para um movimento de rotação, por exemplo. Estão a ver? Porque isto já vai ser uma coisa mais perto daquilo que eu já... Desculpa, não do meu web, não. Estão a perceber? Isto já vai ser mais próximo do que é uma ação sequenciada daquilo que tenho que fazer na ação do jogo. Está bem? De acordo? Muito bem. Pronto, se vocês estiverem a acompanhar aqui o raciocínio, o que é que eu vos quero dizer agora? Então nós temos que ter uma estrutura de pensamento que nos ajuda a organizar sessões de treino e de força, etc. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu estou a trabalhar in season, tenho que trabalhar essencialmente aspectos coordenativos. Ok? Se vocês sabem que tem lá um miúdo que anda assim, que cai no chão sozinho, só com o vento, então ele tem que trabalhar força e tem que trabalhar hipertrofia. Não há hipótese nenhuma. Tem que trabalhar hipertrofia. Porque esse não tem sequer o requisito básico, que é ter a força para segurar o seu próprio corpo. Então tem que ter uma hipertrofia para o contexto dele. Isso é específico. Mas isso são miúdos ou miúdas que estamos a falar de uma realidade muito circunstancial. Está bem? Evoluindo no raciocínio, o que é que nós temos então? Temos velocidade, podemos trabalhar com técnica de corrida associada a deslocamentos rápidos. Lembram-se disso? Ok? Podemos depois entrar, que eu não bati muito nisso, nos movimentos de corte, ok? Podemos fazer movimentos mais com a força do pé interior para fazermos também mudança de direção usando o pé interior em vez de o pé exterior, ou seja, em vez de fazer isto, fazer este movimento para mudar de direção e podemos ligar isto a aspectos da velocidade e da agilidade. Mas
eu vou pôr isto aonde? Eu vou pôr isto no início do meu treino. Então o que é que eu tenho que fazer mais vezes para ligar à parte da velocidade, colocando alguma resistência, mas não pode ser muito grande. Tu dizes assim, mas quanto é essa resistência? Com os jovens e com uma equipa à minha frente, eu vou estar a mensurar qual é a carga que eu tenho que fazer. Não posso mensurar isso. Então o que é que fazemos? Pegamos nas bolas medicinais, que eu vou fazer aqui mais uma vez o trabalho com o balão e começamos a fazer coisas básicas que são importantes fazer. Exercícios básicos com bolas medicinais, que não têm logo velocidade. Bola medicinal, segurar a bola à parede. Segurar a bola à parede, criar tensão a uma planca, uma prancha, um anti-extensão. Depois faço isto e, bum, atiro a bola, pá, pá, criar um movimento reativo, de o meu corpo se contrair rapidamente. Depois faço, pá, 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 pá. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. E é muito importante que o ombro, quando fazemos isso, o ombro, que é uma articulação que tem que trabalhar muito em liga, desliga, turn on, turn off, que a gente chama, tem muita importância para a estabilidade do ombro. Turn on, turn off, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. E o que é que eu estou a fazer aqui? Um exercício muito simples. Estou a ensinar a criança a controlar uma coisa importante, que é uma ação específica que eu posso ter que executar. Bola medicinal é útil, velocidade, posso fazer. O que é que eu faço a seguir? Agora posso variar o padrão. Lembra-se dos padrões de movimento? O que é que eu quero? Vou associar o empurrar, por exemplo, vou associar o empurrar com uma pressão básica de atlética ou pressão de agachamento. Ok, um semi-agachamento. Pumba, bola à parede. Pum, bola à parede. Ei, ele tem que começar de onde? Vamos para aqui, para outra vez. Empurra, segura, vai. Empurra, segura, vai. Agora afasto. E agora empurra. Empurra. Eu estou a fazer sempre sequências que vocês têm que ter quando fazem uma abordagem da bola medicinal. Porque a bola medicinal é acelerada, tem 2 kg, tem 3 kg, mas tem inércia. Ela vai e vem. Segundo, pois já a tipologia da bola. As bolas picotadas muito duras mesmo. Cuidado com os exercícios, porque senão os dedos vão à vida. Está bem? Tem que ser usadas bolas, as soft balls, aquela bola mais leve, ok? E para exercícios que eu vou já falar, também é importante trabalhar o tipo de materiais, está bem? Ou o tipo de bolas. Por isso, o que é que eu pego agora? E agora vou meter num exercício que é muito importante, que podemos começar aqui, mas temos que o fazer lá em baixo na pressão de longe, depois em step up, que são os movimentos de rotação. Isto é o desporto é rodar essencialmente e controlar as rotações QB. Então eu tenho que ter bola aqui e... Ok? Agora afasto. Pá, pá, 5 vezes, velocidade. Trabalhamos sempre de poucas repetições, no máximo até 5. E eu não trabalho mais de 5 em quase nenhum destes movimentos. Posso ir às 6, excepcionalmente um bocadinho assim, mas não vou, realmente não vou. Está bem? Isso faço aqui. O que é que eu quero agora? Se eu estou a trabalhar para um sub-14, só isto que eu já falei, chega, dá para fazer um macrociclo anual, só com isto. Porquê? Agora, que estamos a começar a falar dos sub-16, sub-18, agora quando ele tiver já mais consciente, até mais coisas, se calhar eu vou começar a fazer coisas mais agressivas e mais sequenciadas, ou seja, vou ligar movimentos, eu posso fazer, como o Paulo estava ali a falar, eu posso fazer um deslocamento defensivo, um shuffle, certo? E agora encadear ou com um empurro ou com uma mão só. Certo? Eu posso fazer um bounding com a bola, criar mais inércia aqui com a bola medicinal e de repente empurrar a bola só com uma mão e criar. Todas as tipologias de movimentos são ótimos. Agora, vou-vos falar de bolas medicinais. Bola à parede, trabalho para a anca, ótimo, para a explosão aqui na anca tipo extensão. Empurrar, os presses, ok? Tossing press. Throw. Ok? Acima da cabeça, throw. Eu vou sempre para o inglês, eu só li coisas em inglês, não li coisas em português, porque tenho os problemas, depois quase nem os consigo traduzir. Faltam não sei se eles dizem punch, os movimentos que são semelhantes ao como é que chama? Um jab. Isso, pronto. E há movimentos que eles fazem, que é isto, está a ver? O que é que este movimento é importante? Exatamente, porque este movimento me educa para uma coisa, que é a rotação da anca. Estão a ver a rotação da anca? A rotação da anca deve preceder, nos movimentos de rotação, o movimento do tronco. Porquê? Porque vocês querem criar um efeito fisga. Não é o efeito fisga? Então, nós temos que empurrar aqui e... Bumba. Só que isto com jovens é muito perigoso, porque eles já andam aqui sempre muito em conflito com eu estou, não estou, onde é que eu estou. Então, o que é que a gente faz? Vai para coisas importantes. Que às vezes é colocá-los aqui, subir e ele fazer movimentos de rotação instintivos, coisas que ele não tem que pensar muito. Eu vou fazer, eu tenho que rodar para lá e empurro logo a bola. Está bem? Digam alguma coisa a vocês agora, que eu tenho que parar um bocadinho para ganhar energia. Está certo?
geralmente o que acontece? Tu estás a trabalhar mais na parte de velocidade, mas tens alguma carga. E eu coloco 2 vezes por semana no máximo, não precisas trabalhar mais, sendo que, dependendo das condições físicas em que tenhas, se tiveres as bolas medicinais disponíveis, tens um espaço para fazer, na minha opinião, é mais suficiente. Agora, tens muitas mais coisas para fazer, que é isso que eu vou tentar falar agora, que é o passo seguinte da pliometria, por exemplo, que é preciso não esquecer. Está bem? Porque tu podes fazer isso, mas tens os hops para fazer, tens trabalho de hops, de saltos, multissaltos de um pé, está bem? E tens com os miúdos, agora 16, 18 anos, 16, 18, com os miúdos começarem a ter mais técnica nos movimentos de squat ou nos movimentos com trap bar, com aquela barra hexagonal, começamos a colocar carga que pode não ser os 50%, mas já lhes dá e reeduca para essa questão. Então fazemos o que é que falou? Squat jump, ou às vezes para iniciar fazemos o power clean, não é? Power clean, que vem só até aqui. Eye clean, exato, eye pull clean, é isso que está a dizer. O eye quer fazer com a barra e vir aqui, estás a ver? Eu vejo a malta fazer com a trap bar e não gosto de fazer com a trap bar, eu prefiro fazer com barra. Até para ficar estranho, ficas assim com os braços aqui, pareces um... sei o que pareces, não é muito, aqui é muito mais, diz sempre, tira a camisola. É criar, existe de ligação, é como a bola medicinal. Esta bola medicinal, o que vem fazer é criar movimento, ligar. O atleta não vai ficar muitas vezes muito mais forte, mas fica muito mais conectado nas ações. Estão a entender? Ele liga o dedo grande do pé com a mão. Porque nós queremos, no fundo, aqui, se eu tivesse 100 newtons no meu dedo grande do pé, porque eu empurro o chão para gerar energia, eu tenho que ser capaz de empurrar a bola até lá ao fundo. Está bem? Vou só falar de uma tipologia de exercícios que são importantes fazer com os atletas, ok? Nos exercícios com alguns exercícios que temos que ter no treino, e agora, só porque me lembrei disto, mesmo com miúdos, convém ter exercícios que façam o quê? Que liguem o core sem ter necessariamente muito trabalho de pernas. Estão a perceber? Porque é assim, se eu saltar no ar, eu não tenho onde me agarrar. Eu tenho que fazer, como é que eu vou gerar movimento no ar? Eu tenho que criar contramovimentos, rotações. Eu tenho que criar rotações para criar. Então, muitas vezes aqui as fitballs, as fistball, são boas porque eu posso colocar, às vezes, olha, está só um exercício a fazer aqui, levanto uma perna do chão e estou a controlar aqui, ó, já estou à rasca. Estão a ver? Ok? Este não tinha no guião, lembrei-me agora. Posso ser aqui com um halter, posso ser um colega, passa uma bola, é bola de basquete, passa. E eu, pumba, tenho uma perna em cima, pumba. Eu levanto sempre uma perna para tocar o balão. Estão a ver? É um exercício ótimo. Depois já viram aqueles artistices, não é? Que é o pessoal que mete os joelhos e começa a fazer isto. Está dentro da família de exercícios, estão a ver? Que controlam aqui, controlam contrações, pequenas contrações, reajustar. No fundo, é um trabalho proprioceptivo. Como se faz para o pé, também se faz para o core. Entendido? Também é importante, porque alguns movimentos têm que ser de ajuste e motricidade fina. Ok? Mais coisas. Sabe, eu tenho um amigo meu que diz assim, depois destas coisas, diz assim, amanhã estou a soro. Amanhã vou para o hospital, olha, tenho preciso de soro, venho meio na marca, soro, é o que eu preciso. Vamos fazer assim, como é que estamos de horas? Eu dei ali um timing ali aos meus colegas. Ok, então, não é isso, não, porque a gente combinou não fazer intervalo para o debate, para a conversa, e fazemos tudo seguido, está bem? Que é para toda a gente ir embora, está bem? Então o que está combinado, ou seja, às 10 e qualquer coisa estamos todos a treinar a andar. Coisas, por isso, o que é que nós temos que agora pensar? Se eu não tiver condições nenhumas, eu não tenho condições nenhumas no meu clube, eu não tenho condições nenhumas para o meu clube. E como eu vos disse, o que é importante determinante trabalhar neles? Velocidade. Já tenho stiffness no pé. Já tenho força no pé. O que é que eu começo a fazer? Começo a fazer todo este tipo de movimentos, mas muito mais altos. Só fazer isto no mesmo sítio. Ok? O que é que eu tenho que fazer ao mesmo tempo? Não tenho que fazer, eu tenho que fazer. Quando digo ao mesmo tempo, pode ser na semana, no outro dia. Tenho que fazer isto e... Ok, aqui, equilibrado. Como é que eu começo? Se calhar começo daqui e atacar. Só pé plano e atacar. Pé plano. O que é que eu quero? Com a contração. Porque eu quero chegar aqui e reagir a seguir.
eu posso fazer um pliométrico, um choque, e a seguir um choque e um squat jump. E faço 3 saltos, isto tem uma complexidade tremenda para o meu sistema nervoso. Eu estou a trabalhar extremamente aqui as acelerações e é muito exigente. Agora, primeiro o que é que eu faço? Otimizo o choque, trabalho o choque 3, 4 saltos, 5 saltos, faço no máximo 3, 4 séries, a ver, não precisamos fazer mais, se for saltos mesmo lá, e começamos a fazer os squat jumps, ok? Uma série, um ciclo para cada um, ótimo. Naquilo que eu costumo fazer, chega, está bem? Mais coisas. Porquê que estamos a falar nisto? Porque são famílias de exercícios, são famílias da curva da força-velocidade que nós temos de trabalhar. Está bem? Uma coisa é eu não haver variação da articulação, a articulação não varia, eu faço força, é só elástico, é só tendão, praticamente, não é? Que for falar. O outro não, eu tenho que ter um músculo a ajudar a acelerar e a fazer força. Está bem? Usem e abusem dos exercícios isométricos. Usem e abusem dos exercícios isométricos. Isometria é um dos melhores métodos para ganhar força em ângulos em que eles não têm força. Paulo, lembra-te disso. Onde eles não têm força, João com ela na cabeça. Onde eles não têm força, têm que trabalhar a isometria lá em baixo. Têm que trabalhar a isometria depois ligada com o resto dos movimentos. E têm que fazer uma coisa importante, é que quando vocês trabalham isto com os miúdos, têm que lhes educar o sentido de darem tudo neste tipo de exercícios. O maior erro no treino físico não é só não fazermos treino físico, é não colocarmos toda a intenção. Se nós praticamos uma modalidade que depende da velocidade, depende de dar tudo no momento crítico, de conseguir superar, eu quando realizo esta ação, ele tem que dar mesmo tudo. Para isso, nós também temos de ter preocupações com aumento da temperatura corporal, ativar bem antes de fazermos alguns movimentos, etc, e irmos por aí fora. Está certo? Vamos imaginar que ele está cá. Eu vou explicar o porquê que faço as coisas. Eu já o conheço, sendo que vou intervir, tenho uma lógica de treino. O que é que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer, está bem? Vou trabalhar com ele logo, respiração e core. Ok? Às vezes para ganhar tempo temos que fazer logo na entrada. Deita-te no chão de costas, faz favor. Está bem? Nós nascemos com os primeiros passos do desenvolvimento da criança, ou seja, aos 3 meses ou 6 meses há uma tipologia de exercícios que nós devemos estar estipulada. Então, ele estará aqui a algures, digo eu, já ali com 2 meses e qualquer coisa, então vou supor, eu da NS não sei todas as etapas de cor, mas estou aqui a supor. Ele agora vai fazer uma coisa, se eu quiser trabalhar a parte que me interessa primeiro, que é a parte da respiração, eu vou-lhe educar e vou dizer assim, mete uma mão no peito e uma mão na barriga e tenta respirar pelo nariz. Inspira e tenta deitar o ar fora pela boca e só a mão de baixo é que pode mexer. E se for fazer um trabalho de core, um trabalho de entrada no treino, pode ser para as equipas profissionais, serve muito bem para eles entrarem no treino quando chegam, para começarem a trabalhar. Voltamos à lógica. O que é que primeiro regula o nosso movimento? O que é que nós temos que contrai involuntariamente antes de nós fazermos qualquer coisa? Ou seja, o que é que temos de fazer? Temos de ter pressão intra-abdominal pela ativação do transverso, ok? E uma série de musculatura profunda. E o diafragma, que é o músculo que ele trabalha na respiração, tem influência nisso. O que é que eu faço aqui? Está bem? Quando ele já domina a parte respiratória, eu começo a colocar numa posição, ok? Em que eu acho que depois o posso desafiar. E para o desafiar, logo, a primeira coisa que eu faço é mexer na cabeça. Levanto 1 milímetro da cabeça do chão. Ok? Notaste a diferença na contração? Posso estar mentiroso, não é? Tu dizes, não. Notou. Aumentou logo imenso a contração abdominal, absoluta por ação do transverso. Só estar aqui agora a respirar, ele já sente muito mais dificuldade no controle. Muitas vezes começam logo a tremer. Ok? Começam logo a ter uma dificuldade e começam a tremer um bocadinho o controle. Relaxa um bocadinho. Neste tipo de exercício, o que é que nós estamos à procura? Que ele mantenha o padrão respiratório, primeira coisa. Está bem? Segundo, que quando ele começar a fazer movimento, que ele não perca o padrão respiratório. Que ele não deixe de mover o diafragma para respirar. Está certo? Que é para ele não estar a contrair nada demasiado, não estar a bloquear a respiração. Agora, há técnicas e há movimentos que têm que ser feitos com manobra de valsalva. Estamos a falar de cargas muito elevadas, que não vai ser aqui o nosso foco de intervenção. Ok, primeiro, levanta a cabeça e agora vamos isometricamente criar um padrão de movimento que ele pode ter que fazer muitas vezes durante um jogo ou um treino, uma corrida. Vamos pôr um joelho em inflação máxima, outro em extensão quase máxima. E ele continua a respirar e a segurar. Ficou mais fácil, ficou? Ele está irónico. Troca a perna agora.
Isso, a outra, e eu posso brincar com isto. Isto é o meu aquecimento, trabalhar a parte da respiração, trabalhar o núcleo central, etc. Está bem? Vamos imaginar agora que ele é um jovem inconsciente, tem problemas na tibiotársica, não domina bem a tibiotársica, e eu quero ganhar um pouco de tempo. Então eu vou fazer, dedo para baixo, faz a plank. Qual foi que nós fizemos lá em baixo? Nós fizemos para plank em prancha nos cotovelos, já favor. Nos cotovelos. Isso. E agora vou fazer em um movimento em que ele só mexe ali. Foi esta que fizemos? Eu estou aqui. Foi à frente e atrás, foi esta que fizemos? Ok. Vira à frente e vira atrás. Só. Não, o tornozelo, mas está a tirar atrás. E quem? Está bem? Está a fazer aqui um 2 em 1. Já está a fazer uma ativação. Está a fazer a mesma respiração cá. Está bem? E às vezes mesmo metemos o foco num movimento dizendo assim, olha, conta 3 respirações, ou conta 4 respirações. Em vez de focar na quantidade de repetições, ele vai pensar apenas nas respirações. Isso também é bom porque se distrai um pouco da dificuldade do exercício. Está bem? Que às vezes os exercícios não são tão fáceis quanto parece esse tipo de trabalho. Ok? Vira-te a rir para cima, se achou. Imaginando. Chamei ali um elástico, que é para o cameraman não perder o meu ângulo. Está tão bonito. Um elástico aí. Vou só fazer um faz de conta agora, não te preocupes que não vais fazer com isto, está bem? É só um faz de conta, está bem? Põe lá na posição assimétrica com os pés. Isso, o que nós fazemos muitas vezes, trabalhamos muitas vezes é isto. Na força. Isso. Estica. Consegue esticar? Fazemos muitas vezes movimentos assim com bandas elásticas, mini bands. Ok? Muito bem. O que é que nós tentamos estimular? Tentamos estimular uma coisa que é importante. Há 5 movimentos de isolamento que nós temos que trabalhar muito nos atletas. E quanto mais jovens, mais temos de trabalhar. E agora vocês dizem-me assim, o que é que eu tenho que perceber? Ele tem 16, 18 anos, mas nunca fez treino de força. Está no ano 0 do treino de força. E isso é o que interessa. Não é se ele tem 16, 18 anos. Se ele já fez dos 14, dos 13, então se calhar aqui ele poderia estar num grau de dificuldade maior. Vamos imaginar que este exercício de respiração chegava, então eu vou fazer os tais exercícios que eu quero que ele trabalhe mais os flexores, os tais 5 movimentos fundamentais. Ora, levanta-te. Um movimento fundamental que eu quero que ele trabalhe, que eu fiz agora no chão, mas faz de pé aqui. Assim, fica. Ok. E ele fazer esta ação, flexão máxima da anca, sem deformar aqui. Já vimos isto na aceleração, certo? Muito bem. Outro movimento que é aquele que ele domina. Prancha outra vez. Movimentos outra vez prancha, normal. Movimentos anti-extensão. Ok? Como ele é um jogador de baixa, vai ter que estabilizar muito aqui em baixo e mexer o terreno superior, vamos fazer um plank reach. Vai lá à frente, com a mão e volta. Uma forma de variar a prancha que é muito funcional para um jogador de basquete. Agora, colocamos aqui um copo de água cheio, estou a brincar, mas é isso que eu digo, tens um copo de água cheio, não mexas o copo de água não pode entornar, está certo? E ele começa a aumentar a dificuldade, ele está a mexer muito, ok? Muito bem, tu és um modelo, e eu estou a desmifrar aqui, por isso é um movimento anti-extensão, malta, é um movimento anti-extensão, está certo? Faz sentido para vocês? Ok, os tais movimentos que nós lá em baixo não conseguimos realizar, mas que possivelmente aqui eu iria fazer, foi o João que fez, não foi o João? Foi os tais movimentos sobre a bola, descansa um bocadinho. Foi um movimento sobre a bola, usamos as caixas, está bem? Vocês agora são os dois que vão trazer a caixa para cá. Temos de ter ajuda de toda a gente, isto senão... Estás habituado a ajudar, certo? Faz tu a ajuda, se faz favor, para ficar livre para controlar. João, queres fazer? Faz tu, que estás quente, está bem? Vai fazer hiperextensão, agarra-lhe nas pernas e ele vai fazer ordem. Agora, o que é que vamos fazer? Este exercício é muito importante, malta. Agora vai lá para a frente, não tens aí um colchãozinho para pôr de baixo? Imaginas-me aí, João, já para não magoar, senão aqui vai dar cabo do património e depois temos o património em causa, não. E temos uma reclamação, dá cabo do património, ok. Qual é o geralmente... Por isso, ele está flatido. Nós queremos que ele deixe de flatir o tronco e que aguente. Muitas vezes, esta primeira fase que fazemos, fica um bocadinho mais para a frente. O que é que eu digo sempre? Sobe, cruza os braços e aguenta em cima. Mas cruza os braços em baixo. Mas não quero que sintas a lombar, baixa mais um bocadinho. Nós trabalhamos muito aqui. Nós trabalhamos muito mais o glúteo. Eu quero que o glúteo ele trabalhe nesta ação. Está certo? Para mim é muito importante que o glúteo aqui é que é um músculo que vai fazer a diferença. Como a malta liga muito o glúteo. 6 a 10 segundos num iniciante, 2, 3 rondas, não é preciso muita invenção. Mas se trabalharem por repetições, trabalhamos muitas repetições normalmente nestes exercícios, descansa. Ok?
Outra, por isso já tivemos flação anti-movimento da anca, tivemos anti-extensão e agora anti-flação, está certo? Levanta-se, acho. Levanta, sai daí. Sai. A ideia não é ele treinar, a ideia é ele demonstrar, não é? Até porque eu não quero problemas com o cabo. Ok, eu hoje de manhã demonstrei este exercício desta forma. Vocês não têm condições nenhumas, ou têm uma bola de basquete, ou têm as mãozinhas, vai lá para cima, ok? Fecha as mãos, isso. E eu agora, de forma controlada, QB, anti-flação lateral, certo? Baixa os braços, nós dois ao mesmo tempo fazemos aos pares. Anti-rotação. E estes são os 5 movimentos de isolamento. A seguir à respiração e àqueles de postura, entramos nestes 5, que devem, nós, na nossa metodologia, agora já é muito move leve, nós entramos muito por aqui. Porquê? Porque aquilo que vocês têm dito, que os miúdos graúdos vêm todos desligados, vêm todos do dia-a-dia que não estão ligados, então começamos logo aqui a ativar. O que é que nós precisamos de entender agora? Neste tipo de exercícios, nós não podemos trabalhar só por duração e em isometria, temos que trabalhar também de uma forma reativa. E aqui existem muitas formas de o fazer. Uma forma de fazer poderia ser nesta anti-rotação. Prepara-te, não é que eu vou-te fazer força. Tá? Poderia ser eu de repente começar a criar tensão, estão a ver? Que é para ele ligar, desligar, o tal turn-on, turn-off. Ok? Desliga, desliga. E começa a criar variação. Está bem? É uma forma de trabalhar. Ok? Por isso, estamos na questão do isolamento, temos os 5 padrões de movimentos. Correto? Então agora vamos lhes juntar o que nós tentamos fazer para estarmos a treinar o mais coordenativamente possível, é que tentemos ganhar tempo. Então vocês dizem assim, então eu tenho que fazer os 5 exercícios logo no segundo momento? Não. Eu posso distribuir estes exercícios ao longo da sessão. Ok? E no caso do treino em circuito, que é o que quase toda a gente, se calhar, na realidade dos clubes tem que fazer treino em circuito, este treino mais dos antis ou que tem a ver com o core, pode ser um exercício de ligação entre blocos principais do vosso treino. Ou seja, se eu vou fazer um squat, a seguir convém ter um exercício de ligação que não seja tão exigente ou que possa não ser tão exigente. Está certo? E que possa servir para até como um desnível para eu trabalhar, ok, em nível de intensidade um bocadinho mais baixo. Então vamos entrar nos movimentos, nos principais movimentos. O que é que nós tentamos fazer? Está bem? Se ele tinha mesmo problemas de dorsiflação, eu iria colocar alguma coisa debaixo dos calcanhares dele. Ou seja, nós não deixamos de fazer agachamentos. Nós fazemos sempre agachamentos. Eu tenho que fazer agachamentos. Eu acho que o agachamento faz parte do padrão que eu quero ter naquele dia e ele trabalha sempre o agachamento. O que é que eu faço? Coloco-lhe alguma coisa debaixo do tornozelo. Está bem? Coloco-lhe alguma coisa debaixo do tornozelo. Vamos levar este aqui em dois e põe os pés aí em cima. Eu acho que aqui é suficiente. Pode não ser, queres afastar mais pés, põe-te confortável, como quiseres, está bem? Pronto. Se ele já tem o padrão, agora lembra-se daquela sequência, ele já tem o padrão, eu vou subcarregar o padrão, certo? Muito bem. E agora, se eu quiser ligar isto com coisas mais funcionais, quando fizeres o squat, empurras o disco para a frente. Então eu estou a fazer um padrão, que é a flação e extensão da anca, e agora estou a evitar que ele faça o quê? Anti-inflação. Estou a obrigar a trabalhar aqui. Então estou ligado a 2 movimentos. Isto para os miúdos cai que nem ginjas, porque nós temos que trabalhar de forma muito assertiva e não temos tempo para fazer tudo. Segundo, ele não está a precisar in-season de fazer muita carga, está a precisar de estimular. Estão a entender? No off-season é que ele precisa trabalhar muito. E vocês dizem, mas então, e ele não pode trabalhar também especificamente com ressalto e lançar? Pode fazer a mesma coisa. Pode. Se vocês acharem que é um meio de treino, um meio tempo ao vosso objetivo, se faz sentido, pode ser. Está bem? Então o que é que eu tenho que ter no miolo do meu treino? Eu tenho que ter um padrão, este padrão tem que estar cá. E eu depois, pessoalmente, gosto de fazer ou o step up, ou então um split squat. Está certo? Ou seja, o lunge, essas coisas, variações. Ou seja, eu ou ponho a fazer, imagina que tu consegues, faz aí na caixa. Está bem? Ou ponho a fazer um movimento subir e descer alguma coisa, ou ponho um split squat. Não logo de seguida, mas este exercício é obrigatório estar, porque faz parte de um bloco, um núcleo central, que nós temos que ter sempre. Então, porquê? Porque nós temos que ter movimentos de posição das pernas assimétricas. O basquete é um jogo jogado essencialmente aqui é sempre muito jogado em posições assimétricas. Está bem? A caixa já é de uma altura considerável.
E ele teve que pôr o glúteo a funcionar à séria para subir. Geralmente já não era tão fácil de fazer. Geralmente com os miúdos vamos começar por baixo. Então quanto mais baixa é a caixa, mais trabalhamos a parte anterior da coxa e menos a parte posterior. Percentualmente. Nunca é totalmente assim, mas é percentualmente. Dá certo? Agora é assim. Vamos fazer aqui um corte. Corte. Diz-me o teu nome. Gil. O Gil nunca fez musculação. Começou a trabalhar estabilidade. E eu começou a trabalhar movimento. E o que é que nós metodologicamente fazemos muito com o Gil da vida? Pomos o Gil em cima da caixa, mandamos o Gil colocar-se na extremidade da caixa, para cá, via-te para lá, para alguém falou? Não, mas aqui no meio da caixa mesmo. Está bem? Vai fazer um step down. Está bem, Gil? Então o que é que vamos fazer? Não, mas não vais lá abaixo. Vais só descer o que te permitir. Ok? Vai fazer um step down. Muito bem. Isso. Sem tocar no chão. O Gil já é atleta. Tá bem? Não faças tanto, porque vão achar que é fácil. Vão achar que é fácil. É o caralho. Ok, então porquê que eu, nos padrões de movimento unilaterais, não devo saltar às vezes logo para aqueles que eu até propus? Porque ele, possivelmente no início, ele tem que ter, o que é que ele tem que ter? E este exercício que ele fez agora é muito importante para o trabalho de salto e pliometria. É um pré-requisito. Se ele não for capaz de fazer um squat unilateral, um step down neste caso, vamos chamar assim, se ele não for capaz de fazer isto com qualidade, ele não deve entrar em pliometria que implique desaceleração de um nível superior. Agora vamos imaginar que o Gil já faz isto, já progrediu neste exercício com qualidade. Também já fez, desculpa Gil, já fez o step up com qualidade. Então eu pegava no Gil, com licença agora, e começava e punha o Gil naquela parte a seguir ao core, lembra-se da parte a seguir ao core? Que eu fiz, dos antes. Então, muitas vezes nós começamos a dar blocos de velocidade, ou seja, em todas as sessões de treino eu treino velocidade. Mas o Gil precisa continuar a trabalhar o stiffness do pé. Isto já não é suficiente. Ele já é suficientemente forte aqui. Então como é que a gente vai aumentar o grau de dificuldade? Vai pôr o Gil em cima da caixinha e ele vai fazer um drop. Ele vai avançar um pé, em que procura ter os pés em máxima dorsiflação na fase aérea, para quando chegar ao chão ter o pé flat e fazer a repulsão do salto. Como é que eu sei se o salto é bom ou é mau? Olho de lince ou câmera de filmar e o mais jump. Vai lá, Gilson. E... pumba. Ok. Outra vez. Olha lá. Está cansado, o Gil também está cansado. Ok. Toca, eu passo e... Isso, melhor agora. O que acontece? Ele é capaz de fazer melhor. Ele está com os pés muito para baixo, ele está um bocadinho mais concentrado e consegue fazer isto mais. Então eu começo a fazer este tipo de trabalho de velocidade. E agora vim para trás, para vocês perceberem que a força é importante, é um requisito. Algum tipo de força unilateral é um requisito. E ele depois, quando tem essas condições, começa a avançar para treino de velocidade. Ok, mas ele não tinha condições ali ainda. Ele deixava de fazer velocidade? Não. Mas fazia os básicos. Se calhar fazia aqui, ou fazia salto à corda, não é? Ou faz aqui saltos assistidos, faz favor. Com miúdos que não têm, que têm pé raso, miúdos que têm pé raso, que não têm força no pé, nós muitas vezes temos que começar com os saltos assistidos. Ok? O que é que isso quer dizer? O Gil vai se segurar aqui, vai puxar e não vai mexer os braços e vai tentar ser reativo no pé. Está bem? Reativo. Eu não quero que ele salte muito, eu quero que ele seja reativo. O que é ser reativo? Gil, o chão está a queimar, Gil. O chão está a queimar. Anda. O chão está a queimar. O chão está a queimar. Está um bocado artificial. Mas anda. Isso. Vamos fazer. Isso. Ok. E ele está a tentar controlar um bocado. Ele é capaz de saltar mais e ele está-se a controlar um bocadinho para não ser demasiado pinchão. Está bem? E ele consegue saltar lá para cima com elástico. Ou seja, é uma forma de eu chegar e trabalhar. Há miúdos que precisam trabalhar aqui, este tipo de trabalho, fazer esse tipo de trabalho. Tem que vir para aqui. Eles não sabem ser reativos. Vocês põem-no a saltar e ele morre sempre. Fica parado no chão, fica parado no chão. Mas vocês, se tiverem dúvidas, vão para o drop jump. Se ele não for capaz de fazer o drop jump com qualidade, esqueçam. Isto, lá está, é um pré-requisito de força. Para ele, ok, ele faz bem isto, quase certeza que ele já tem algum stiffness no pé, já está mais pliométrico para fazer o trabalho de saltos. Então o que é que a gente faz? Se eu quiser agora começar a aumentar o trabalho de velocidade para o Gil,
E eu não vou fazer só trabalho para o treino inferior. Eu também tenho que fazer velocidade para o treino superior. E nós não falamos muito sobre isso. Então o que é que eu faço? Também sigo um percurso, que pode ser um percurso como este. Flexão de braços na caixa. O gelo não tem força. É fraquinho, começou a treinar agora. Mãos na caixa, pés no chão, flexões de braços. Ok? Máxima amplitude que conseguires. Ok. O que for preciso. Eu quero massa amplitude. Eu sei que depois isto, para algum purismo, é um bocado chocante, mas eu quero massa amplitude. Porque eu quero que o ombro dele trabalhe na amplitude toda, que é para ele fazer este movimento aqui. Não bem? Porque isto depois para fazer velocidade e saltar é muito importante ser capaz de mexer bem o ombro. Ok, ele já fez bem aqui, faz um step. Vamos pô-lo mais horizontal. Ok? Muito bem. Horizontal, mais abaixo, e ele já faz bem ali. Ele fazia bem ali e eu ponho atrás. O que é que acontece? Entre isto tudo e ele entrar naqueles exercícios maravilhosos, XPTOs, clap your hands, empurra e faz para mim, há muita coisa para fazer ainda. Ainda há muita coisa para fazer. O que é que eu faria primeiro? No chão, isometricamente segura-te lá em baixo, sem tocar no chão. Primeiro ia para a isometria outra vez, porque eu quero que ele controle isometricamente ali o movimento. Porque quando ele saltar e fazer palminhas, é ali que ele tem que ter controle, travar e sair. É ali que ele tem que mudar de sentido. Então trabalha isometricamente. Descansa. Certo? Se eu agora queria avançar, o que é que eu fazia? Isto é isométrico, é proprioceptivo. Então depois começa a fazer excêntrico mais isométrico, ou só excêntrico. Ok? E depois já começa a fazer. Quando começamos a fazer no início, fazemos primeiro como fazemos também uma forma de progredir nos saltos, que é saltar e não cair no chão. Fazer escadas, saltar para caixas, que é uma forma de fazer o tal pliometria mais, ok? Com a modulação de ângulos, os tais ciclos de alongamento e encurtamento, de uma forma mais progressiva. É a mesma coisa que eu podia fazer aqui, se tivéssemos dois steps do mesmo nível, e ele começava em baixo, saltava, mas recepcionava em cima. Porquê? Que é para ele não ter que cair tanto espaço. Porque se ele cai muito, ele tem a aceleração da gravidade e vai ter um impacto maior sobre o ombro. Certo? E sobre o peitoral, sobre a estrutura do ombro. Bom lembrete. Também, quem não tem reatividade no treino superior, uma forma é pôr um elástico aqui em cima, pôr no peitoral ou mais abaixo e trabalhar também fazer este tipo de trabalho. Está bem? Vamos trabalhar aqui, agora vocês dizem assim, e para o treino superior vocês só podem empurrar? Não. O puxar também é importante. Uma coisa que nós usamos muito, ou usamos isto ou usamos toalhas. As toalhas, eu gosto muito das toalhas, que eu vou ancorar uma toalha aqui à barra. Vou segurar aqui, por favor. Eu não estou essa toalha. Mas se eu tivesse uma toalha aqui ancorada, eu uso muito toalhas. Ele cair atrás e puxar-se com a toalha. Tem uma vantagem a toalha. Tudo que aumente a largura da pega, aumenta a exigência e a musculatura, tudo que é do punho até ao ombro. Logo, é uma boa forma de aumentar a força do grip. Ok? Muito bem. Então, o Gil está a começar o treino, velocidade, pega no TRX, faz só assim para ver se ele não sai. Isso, ok? Muito bem. Deixa-te cair um bocadinho atrás, segura só com o braço. Isso. Muito bem. Agora o que eu quero que o Gil faça é, para já, vai só segurar aqui isometricamente e vai abrir este braço e vai fazer isto. Vai abrir e vai lá acima. Vai abrir e vai lá acima. Trabalhar aqui a estrutura do ombro. Ok? Agora vai fazer a mesma coisa, só que vai olhar para o braço. Isso, e volta. Aumenta um bocadinho a amplitude, aumentou? Isso. O olhar comanda o movimento. Quando ele olha, o corpo deixa rodar mais. O olhar é que comanda o movimento. Ok, ele agora vai fazer isto e vai chegar cá e vai puxar-se. Isso. Agora vamos começar a criar um bocadinho mais de inércia. Excêntrico. Bomba. E puxar para cima, velocidade. Para momentos de puxar. Horizontais. Isto é meio assim, mas é horizontal. Está inclinado. Ok? Muito bem. E agora ele afasta mais as pernas e agora ele vai tentar sentar no chão. Senta no chão e vai. E aumentamos a amplitude e estamos a puxar. Troca de mão que é para não ficar com essa queimada amanhã. Lembrei-me de uma coisa que não posso dizer. Era uma brincadeira. Corretos? Fácil? Muito bem. Agora vocês dizem assim, então com os miúdos podemos usar este tipo de exercícios? Podemos e é muito útil. Uma coisa que nós gostamos muito de usar com os miúdos, que esta queijo é assim até grandita. Gil, anda cá. Botamos e a barra. Chegas ali facilmente, não chegas? Ok. Muito bem. Vai lá para cima, pendura-te e desce devagar. E depois larga-te. Faz sempre saltar, cair. Isso. Não quero que faças assim. Eu quero que do ponto mais baixo saltes por lá, logo lá para cima.
Vais logo pendurar. Isso, ok. Com os miúdos fazemos muito isto, com os miúdos. Porquê? Turn on, turn off. Ligar, desligar. A essência do ombro é esta. É para ensinar com os miúdos, ensiná-los a puxar. Aí a fase excêntrica, aos poucos, mas olha, vai descendo mais devagar e depois tenta controlar, ele vai melhorando. Agora vamos assim, mas agora quero ensinar pull-ups, quero ensinar chin-ups, tem uma metodologia, é igual às outras, começa com isometria, ação excêntrica. Se vocês decoraram mais ou menos o modus operandi, a coisa vai sempre dar ao mesmo. A sequência que vai sempre a mesma. Está bem? Agora é aqui. Eu aqui fiz muitas variações. Vai lá para cima, Sérgio. Aguentas bem? Mais ou menos? Fica lá em cima só. Eu aqui não fiz muitas variações, não é? Mas eu posso tornar isto mais funcional, está bem? Anda, Gil. Não deixes. E eu tenho que fazer força de estar-me a contrariar. Anda, desce devagar. E ele não pode descer tão fácil. Aqui. Ok? É uma forma de aumentar a dificuldade. Porquê? Sabem qual é o primeiro limitador para a força aqui no ombro, no pull-up? É o abdominal. A primeira limitação é o abdominal, porque a primeira coisa onde ele tem que fazer força para segurar o lá em cima é no abdominal, porque senão o tórax vai subir. Isto tem que segurar o tórax, senão o tórax sobe com o braço. Imediatamente, logo, ele tem que ter estabilidade aqui. Estabilidade proximal para ter estabilidade distal. Quando ele já está, começa a ter, e às vezes faço isto quando eles têm dificuldades, em ligar o core, gostam de fazer muito isto assim, gostam de pôr os pés para trás, gostam de se arredondar, então é uma forma de pô-los a fazer as coisas direitinhas. Porquê? Porque quando ele está lá em cima, simula o que estás lá em cima. Simula. Quando ele está lá em cima, estica os braços. Agora, quando ele está lá em cima e está-se a puxar, se eu fizer força para cá, o que ele vai ter como reação é empurrar para lá as pernas. Não preciso dizer para fazer isso. Ele vai empurrar as pernas no sentido contrário. Chama-se isso RNT, que é uma coisa em inglês que agora não vale a pena dizer. Bem? Por isso, ele faz a reação ao movimento. Ok, se eu faço agachar, se eu faço um movimento de uma perna, se eu faço empurrar, se eu faço puxar, eu tenho sempre os padrões de movimentos básicos, os grandes padrões de movimento, os grandes. Aqueles que são os pluriarticulares, os que mexem muito o corpo, que mexem muitas articulações ao mesmo tempo, etc. São os que nós temos sempre que privilegiar numa sessão de força. Ok? Depois, nos movimentos de velocidade, podemos estar mais perto ou mais longe do específico. Anda para cá outra vez. Agora vou voltar à velocidade. Eu imagino que eu agora quero que ele melhore alguns aspectos da motricidade dele, e eu acho que ele pode melhorar a nível do treino inferior em usar o dedo grande do pé. Ele tem 1,95 m, cresceu muito rápido, é o Joãozinho não sabe usar o corpo, precisa de trabalhar um bocadinho mais da amortização do corpo dele. O que é que a gente faz? Mete um pé no chão e o outro pé em cima da caixa. Okay? E agora vamos saltar na caixa e cair na caixa. E vamos ensiná-lo a cair a um pé. Salta no dedo grande e cai no dedo grande. É isso que consigo dizer. Salta no dedo grande, não digo mais nada. Salta no dedo grande, cai no dedo grande. Agora, se eu estou atento, venho para aqui e se ele está a pôr o joelho no meio do pé, não é? Se ele está a fazer corretamente a nível de alinhamento, ok? Do joelho. Faz um lado 5 vezes, faz o outro lado 5 vezes. Agora, Gil, por exemplo, para o outro lado. Gil, tu agora já és o Joãozinho passado 3 meses. Saltas que nem que se apartas, não é lá? O Joãozinho já salta. Já saltou. Dedo grande. Ok. Então agora, Joãozinho, vais fazer um contramovimento. Vais fazer. Primeiro vais acima, geras energia e vai fazer o quê? Usar o ciclo da... Não. Aqui. O que é que eu digo sempre? Olha, prepara o martelo e a cabeça do martelo. Prepara o martelo e a cabeça do martelo. E agora, bum, pisa papel. Isso. E a ideia é que ele consiga gerar um contramovimento, gerar energia. Isso. Estão a ver? Porque aquilo que ele fazia antes era, ele estava parado e tinha que quebrar a inércia. Agora não, ele tem que desacelerar primeiro para depois subir. Certo? Eu posso fazer mais nuances, posso meter mais coisas, posso voltar para trás, para a frente, posso regredir, avançar. Há mais coisinhas aí. Ok. E vocês dizem assim, epá, esta caixa era boa. Esta caixa dava um drop jump, cuidado. Pois, mas não se faz drop jumps acima da altura que ele faz squat jump. Fazem um squat jump. Cuidado porque estás muito perto do step. Não sei se... Ou seja, se eu tivesse forma de medir aqui, uma forma segura, faz com as mãos na anca ou com os braços cruzados. Isso. Ok. Se eu quiser ter segurança de que ele tem, o que diz os guidelines é usar esta altura para a altura do drop. Certo? O que é que vem a seguir? Que isso depois, não sei se é para os 16, se é para os 17, se é para os 18. Aquele que depois faz aquilo ali e começa a ir lá abaixo e a saltar. O que é que a gente faz então aqui? Em vez de aumentar a altura, se calhar com ele, com o Gil chega ali acima outra vez. Faz
Agora vou fazer um depth jump, mas vou fazer com ele vai deixar-se cair e vai travar lá em baixo primeiro. Fazes tudo na mesma, igual e... Ok. Isto é outro tipo de pliometria, não é de choque. É aquela que nós temos que ter alongamento para... Outra não, outra. Contração, stiffness e elástico. Outra vez. Ele controla. Ok, e agora eu digo ao Gil, Gil, agora vais lá abaixo e salta logo. Já é um grau acima de dificuldade, porque ele vai completar o movimento, certo? Ok, não faças mais nenhum. O que é que nós temos aqui de importante? Vocês dizem então eu vou fazer o quê? Que tipo de movimentos é que eu tenho? Eu tenho ciclo alongamento e encurtamento, tenho choque, pliometria pura, não há movimento articular, está certo? Tenho stiffness do pé, o pé ser forte. Estão a acompanhar o meu raciocínio? Sim? Então eu vou trabalhar aqui. Não, só trabalho um de cada vez? Não. Devemos trabalhar sempre os três em simultâneo. Pode não ser no mesmo dia, não é obrigatório, mas devemos trabalhar sempre os três. Não sei o que eu quero dizer esse conceito? Nunca se trabalha a curva força-velocidade, nunca se trabalha de forma isolada, por norma. Mas não quer dizer que não haja gente que trabalhe assim. Mas também depende da modalidade. Agora, eu para um basquetebolista, se eu trabalhar a curva força-velocidade de forma isolada, ele vai chegar ao campo, vai ter que fazer mudanças de direção, vai ter que fazer movimentos caóticos, vai ter que não sei o quê, vai ter que fazer gerar impulsos. Na forma como nós vemos o treino de força não faz sentido. Ok? Agora, se o Gil tem um déficit brutal numa destas especificidades, nós sabemos que ele precisa desenvolver, precisamos estar com ele. Ok, temos que fazer aqui algumas coisas. Agora, para tudo isto, há testes de entrada. Ou seja, eu posso fazer testes de entrada numa plataforma de contacto, numa plataforma de força. Eu posso fazer testes de entrada com uma aplicação que é o MyJump, filmando o movimento dele e ele dá-me dados mais ou menos fidedignos, já há outras aplicações. Eu posso usar barras com encoders, ou seja, eu neste momento tenho tecnologia que me permite chegar à beira dele, pôr aqui um peso em cima das costas dele e saber se ele hoje está num dia bom para treinar, se tem treinabilidade, se está apto, se o sistema nervoso central dele está a responder, ok? Tenho forma de ver se ele, no determinado salto, qual é a força máxima dele, ou seja, se qual sempre eu tenho testado no MyLift, dá para fazer que é do Balsabore, que eu faço o agachamento, faço um teste de trap bar, por exemplo. Vou fazer, eu digo sempre que é o Catarino, o do Oliveirense, o Luís Catarino, vai pôr Instagrams do trap bar. Onde é que estava a trap bar? Ai, está aqui, estava camuflada. Esta é daquelas mesmo assim robustas. Gil, pega ali naquela trap bar, tu que estás cheio de força. Cuidado, pedras. Ok. Bom, a trap bar, qual foi a vantagem? O que é que a trap bar trouxe ao treino? A trap bar é uma forma mais ergonómica de fazermos coisas que são mais difíceis de fazer. Antigamente fazia-se muitos movimentos com barra, nomeadamente o deadlift, que é um movimento de dominância da anca, em que a tíbia não avança, em que tinha uma postura longa, partir a barra. Isso fazia-se. O que aconteceu? Havia muitas pessoas que não tinham tolerância ao deadlift, problemas nas costas, com dores, com fundo. A trap bar, ela está muito baixa porque ela devia estar mais elevada. Ok? Ora, consegues pegar? Afasta-te só um bocadinho para cá, se achar. Vai para cima. Consegues? Ok. A trap bar permite-lhe fazer aqui algumas variações. Também podemos dizer assim, Gil, meio agachamento, faz meio agachamento. Okay. E o Gil vai encontrar ali um híbrido. Nem é muito um squat, nem é, se calhar, às vezes, muito deadlift. Mas se eu disser assim, Gil, vamos fazer um deadlift e para o rabo lá para trás. Este, para mim, é a mãe e o pai dos exercícios todos. Quem quer ser bom atleta tem que ser bom a fazer deadlifts. Por norma, é um pré-requisito. Ter força na cadeia posterior, ter força no glúteo, ter uns paraespinais muito fortes, que é para aplicar tensão na cadeia que nos faz estender. Certo? Se ele estivesse aqui, eu estivesse no MyLift, eu já tinha testado o MyLift, toda a curva de força-velocidade dele, e eu sabia, se ele fizesse hoje, faz um pequeno movimento mais veloz. Isso, ok. E eu fazia uma vez com uma determinada carga, se calhar até projetava com a ponta do pé, não é? Se calhar, deixa-te. Isso. Muito bem? Vou usar agora a carga, descansa. E eu fazia com um vídeo e ele dizia-me assim, olha, hoje o Gil a força máxima dele é 60 kg. Então o que é que eu fazia? Eu hoje quero trabalhar pico de força, que é 50% da força dele, vou pôr 30 kg. Estão a perceber? E eu ajustava o meu treino. Eu sei qual é o meu objetivo. Sei que range da carga que eu tenho que trabalhar. Logo ajusto na hora o que é que eu vou fazer com ele. O que é preciso ter consciência? Que em relação à trap bar e aos movimentos, é que há cientistas que estudaram isto, há colegas nossos que dedicam-se à investigação.
e que já perceberam que tipo de velocidades são otimais para determinados movimentos. Por exemplo, pull-ups, ninguém faz tão rápido quanto faz aqui. O pull-up é mais lento. Okay? E eu, para atingir picos de força, o pico de força no pull-up, o usamento de 70% da força máxima. Okay? Eu, para a nadadora que faz muitos pull-ups, eu trabalho 70% da força máxima dela, para fazer pico de força. Se for para a velocidade, diminui um bocadinho, já vai para os 60%, 50%, que eles são os armários, não é? Na parte de cima. Deadlift é obrigatório. Deadlift, squat, split, puxar e empurrar são os pais e as mães, são os primos, as tias, aquelas coisas todas. Tudo o que precisamos fazer a partir daqui é à volta disto. Ajudem-me só com a roda, se faz favor. 9? Desculpa. 9 horas. Hã? Treinador, não é? Dá moral. Para eu não desistir. Ok. Até agora, deu para entender, eu de vez em quando faço assim umas curvas, vou à frente, venho atrás, vou à frente, venho atrás, isto não faço assim uma progressão tão linear em algumas coisas. Este é o tipo de trabalho que, se vocês fizerem ao longo de um ano, fora do treino, 2 vezes por semana, com miúdos de 15 a 6 anos, já com o salto planetário feito, já podem carregar um bocadinho de peso, começar a trabalhar com eles, vocês vão ver resultados com eles. Têm que ter paciência. Qual é o principal obstáculo? Qual é o principal obstáculo a este tipo de trabalho? São eles. São eles. Eles não querem, eles não têm cultura. Não têm cultura também, não têm cultura, fazem... Ou seja, pronto. Gil, vamos pousar a barra ali, ajudas aí? Ok. Temos esta barra aqui. Ajuda-me aqui. Isso. Gil, mete o colchão ali encostado, tira aquela caixa branca e mete o colchão no chão. Vamos fazer uma landmine improvisada, está bem? Eu acho que eles não têm aqui a landmine. Não, eu estava a ver se tinha, mas não tem. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui improvisado uma coisinha que já existe em alguns ginásios, em alguns espaços. Tem uma estrutura no chão em que a gente permite ancorar a barra. E a gente chama este tipo de exercícios landmine. Pode ser squat, landmine, split squat, landmine, split press, landmine. Isto vá para variar. Tipo a extensão é muito bom para trabalhar tipo a extensão. O que é que vos quero dizer? Para mim, e isto é daquelas descobertas que a malta fez, que mais impacto tem muito trabalho. Porquê? Porque eu posso pegar num miúdo que não conhece de trabalho explosivo e ele diz assim, pá, pega a barra, põe a barra aqui. Eles adoram isto. Eles ficam malucos, tem que pôr a barra aqui. E o que é que nós estamos a fazer? Curva força-velocidade, eu não sei quanto é que isto representa, mas se estiver acima dos 30%, 20 e poucos, já começa a ser recrutamento de unidades motoras e a dar-lhe uma capacidade de explosão. Ora, vamos imaginar, isto estaria dentro de um campo ali ao lado, numa esquininha. Eu pegava nisto, fazia 5 aqui a bombar. Pegava na bola de baixo, fazia 5 lançamentos de suspensão. Faço um complex training. O que é que eu faço no complex training? Faço um trabalho de potência, vou reformular, faço um trabalho de força, seguido de um trabalho de balístico. Ok? O problema daqui é que, para trabalharmos um determinado tipo de complex training e de contrast training, que são mais ou menos parecidos, nós devíamos estar a fazer alguns exercícios de força com a nossa quase força máxima, 85% para cima. E isso requer um conhecimento de movimento e de carga muito elevado por parte dos jovens, e eles não têm nesta fase. Então o que é que a gente faz? Faz aqui um aldrabado, mas já está a mexer com a tua força-velocidade. Estão a perceber? O que é que nós estamos a fazer? Tentar recrutar o máximo de unidades motoras aqui e ali no lançamento em suspensão. O máximo de velocidade no recrutamento da unidade. Eu quero que a unidade seja capaz de... Bom, como ela já foi inervada, no sentido de elétrico da coisa, ela está muito mais predisposta para ser contraída. Logo, eu tenho mais sarcómeros a ser contraídos. Logo, eu tenho um efeito sinérgico dessa contração e vou fazer muito mais força. Ok? Diz-me, ajuda-me. Posso tiver sempre paciência. A gente primeiro diz PEP, que é para não dizer aquelas palavras todas. Está bem?
Outras coisas que podemos fazer. Ok, agora é assim. O que é que isto é fazer isto daqui para aqui? Isto é uma alteração ao clean. O clean é puxar a barra e trazer a barra aqui ao peito quando a gente está a fazer o halterofilismo. Que geralmente nós no desporto, nos movimentos atléticos, não trabalhamos o halterofilismo. Trabalhamos a parte da chamada segunda fase do movimento para cima. Mid-side, ou meio da coxa para cima. Normalmente o atleta não trabalha lá de baixo, porque não tem necessidade. Há exceções, o rugby trabalha. O rugby tem que levar ali, o rugby, o futebol americano, esses gajos que levam porrada forte e feio. Ok? Então nós aqui temos, o que é que podemos fazer aqui também? Podemos fazer um push press, ok? Ou um movimento que se equivale muito à segunda fase do movimento, ou um jerk, está bem? Que é empurrar a barra para cima. Então daqui eu posso, ver que eu imprimo velocidade e agora posso fazer isto, e posso começar a fazer isto com uma mão, porque agora estou a trabalhar o core. E agora quero que o movimento anti-inflação lateral e anti-rotação, eu tenho que controlar. E agora posso fazer isto e trabalho a tripla extensão. Eu cair e controlar rápido uma travagem em que estou em tripla extensão nesta perna e esta está em tripla inflação e eu daqui vou ligar. E agora posso complicar, posso dizer, não é isso que eu queria fazer. E ligo. Agora você vê no Instagram, epá, a malta está com a imaginação que aquilo quase é inesgotável. Ok? Agora não, a malta não tem quando se queixar. O que é que isto é importante também? É que isto depois permite trabalhar uma coisa fixe, muito gira, que são os single legs deadlifts, que são uma variação do movimento do deadlift, mas só feito a uma perna. Lembra-se de eu ter falado ali em baixo, no movimento que o Gil fez, que o controle dos isquiotibiais primeiro tem que ser muito... Eu usei uma expressão, usei proprioceptivo, mas está-me a faltar uma expressão, há uma expressão em inglês que eles usam que eu acho que é mais engraçada. Então, eu daqui vou fazer um deadlift, já estou a treinar eu, está bem? Lá para trás, não com muita técnica, eu já não estou a fazer corretamente. Bom, e vou trazer cá a perna, está bem? Se calhar podia fazer melhor, mas muitas vezes nestas variações nós não procuramos a perfeição, nós procuramos precisamente a ligação, um movimento ligado. Vou ligar o ombro, o ter o ombro a ser puxado e eu contrair o ombro atrás, com o glúteo que tem que estabilizar. Porque o movimento desportivo acontece quase sempre a ligar glúteo e ombro. Glúteo e ombro. Quase tudo o que eu faço é glúteo e ombro. Cruzado. E quem é que liga isto? A apunharose, torácico-lombar, às 10 da noite, quase não está mal, que é um elástico. É um elástico. Ok? Não é totalmente, não é tanto quanto o tendão daquilo, mas também é. Correto? Também dá energia. O abdominal também tem mobilidade elástica. Um tecido explosivo de energia elástica imensa no abdominal. Que ele tem algum desenho para isso. Conclusão. Sampaio, está difícil, não é? Agora já entrou na fase do... Ok. O que é que uma landmine, uma barra só, nos permite fazer? Muita qualidade no movimento. E agora puxamos esta caixinha para aqui. Muitas vezes, qual é o problema dos miúdos que querem fazer? Você lembra-se do conceito toda a gente faz? Está bem, Gil? Sou eu que estou a treinar. Não, eu vou fazer. Ele já está cansado. Isto para-arranca, movimentos balísticos, é muito desgastante. O que ele cansou não foi o músculo, cansou o sistema neural. O que faz recortar o músculo, estão a perceber? Ele desgostou aquilo, com coisas simples. Ele já está cansado, a sessão está a ser longa. Está bem? Muitas vezes o que acontece? Nós temos miúdos que não têm mobilidade no ombro. O que é que nós nunca fazemos nesse caso? Nunca colocamos movimentos bilaterais, uma barra acima da cabeça. Ouçam com atenção, nunca. Fazemos sempre exercícios unilaterais, porque consegue acomodar a carga mais facilmente com a articulação aqui. Em alguns casos tem aqui, vamos. O que é que a landmine me permite? Eu coloco-me confortável e posso ligar o movimento, ok? Estabilizo, estou a trabalhar também uma pressão de split, estabilidade aqui, glúteo, postura longa, e agora vou fazer um movimento que é muito mais amigo do ombro, porque ele termina uns graus à frente da linha do ombro. Logo, ele não me traz o braço aqui, mas permite-me ao mesmo tempo trabalhar uma parte do deltoide, que é o deltoide anterior, está bem? Descer aqui e isto. 15 a 20% do movimento de aceleração que nós fazemos devia ser dado pelos braços. Por este movimento reflexo aqui. Vês este movimento aqui? Esta extensão, flexião do deltoide e do bíceps, nós não a fazemos regra geral. Bem, está bem? E agora vocês dizem assim, mas eu posso fazer isto também com duplo apoio? Posso. Posso fazer isto com duplo apoio, certo? Aqui.
contrai glúteo e abre, estabiliza. Bom, agora posso fazer isto com cada tipo de extensão. Posso fazer isto com first step. Muito importante para a aceleração. Obriga-me a ligar tipo pela extensão, ok? E liga-me com um movimento cruzado, liga-me o flexor que tem que ser muito potente para fazer este movimento de sair de lá, de trás, sem pré-contração, eu tenho que sair para cima, Mas vamos fazer já o debate, Faz já o debate. A primeira coisa que vos queria dizer é, ao longo das 3 sessões, e esta talvez um bocado também por razões de gestão de energia minha, não fomos em alguns assuntos tão fundo como podíamos ter ido, mas foi feito um contínuo, uma lógica. Vocês acham que tem lógica as 3 apresentações? Porque, na minha visão, elas estão interligadas. Parecem coisas, por exemplo, parece que o gamificação não tem nada a ver com isto, ok? Mas terá sempre alguma coisa a ver, porque é assim, há gente tão idiota que põe-se a jogar, tipo, jogos com bolas medicinais a fazer agachamentos e a tirar bolas ao ar. A jogar, tem uma rede e fazem de um lado para o outro. Isto, estão a trabalhar turn-on, das pernas, estão a trabalhar força pliométrica, e estão a fazer um 2 em 1, e estão-se a divertir. Há formas, ora, isto tem um limite. Se eu me puser ali e eu puser 200 kg nas costas e aquilo é o meu 1RM, mas não inventem nada. Não inventem nada. Depois é preciso também clarificar outro conceito, que é, uma coisa é trabalhar em instabilidade para trabalhar propriocepção, para prevenção de lesão, para etc. Outra coisa é trabalhar instabilidade no movimento, ou seja, eu posso criar variabilidade no movimento porque crio um movimento oscilatório ou com algo que tenha água, ou com bandas elásticas penduradas na barra e a barra oscila e eu tenho que provar. Mas cada vez que eu venho para esse tipo de metodologias, eu estou-me a afastar da minha força máxima, expressão, força mesmo, o valor, o numérico. Estão a entender? Não quer dizer que eu não faça a minha força, que é só um conceito que a gente está a utilizar que é um bocado assim, o pessoal que não é da área fica um bocado tonto, que é a força máxima é a expressão da força para aquele número de repetições. Não é a força máxima, não é o máximo que eu pego, é para aquelas repetições que eu levo a minha força máxima. Então o que é que se faz na metodologia do treino? No treino mais avançado. Com atletas, especialmente para não ter um conceito chamado buffering, que é para não ter resíduo do treino. Em vez de nós irmos em 6 repetições, ao máximo que eu podia dar em 6 repetições, eu dou 2 ou 3 de borla. Ou seja, quando eu acabo a sexta, eu digo assim, olha, João, fazias mais 3? Eu digo, fazia. Não, porreiro. Porquê? Porque se começou a perceber que quando nós levamos o sistema ao limite por sistema, ele começa a perder capacidade, ao contrário do que se pensava. Ele fica fatigado cronicamente, não fica. Ou seja, os processos neurais, mesmo quando estamos a trabalhar perto da força máxima, são determinantes. Ok? Não sei se me expliquei bem com este conceito. Eu sei que a malta que está mais por dentro do treino da força e está a trabalhar no terreno, está mais, obviamente, mais sintonizado com isto. Faz sentido? Se perceberam? Ou seja, se o meu objetivo é trabalhar, imagina que eu estou dentro da época, os meus atletas vão trabalhar hipertrofia funcional e eu quero trabalhar 8. Mas estamos na época e não quero correr riscos. Então, quando ele acabar as 8, digo, fazias mais 2 ou 3? Pronto. Quer dizer que ele não está no limite. Aquela oitava não é o limite dele para 8. Então, este conceito chama-lhe aumentação para português, não? De buffering. Eu uso o buffering, sempre aprendi o buffering. É a zona... Como é que disseste? Isso, recâmara, estás a fazer? Em reserva, sim. Ah, sim, ok. É. Usa também o rir. Exatamente. Malta. Sampaio, diga alguma coisa, que tem sempre umas ideias. À medida que vão aumentando de peso e à medida que vão deixando de fazer, eu acho que lembrei-me disso agora que ficou há pequenas coisas que é uma das coisas que eu vi que nós temos que estar permanentemente a pensar. As nossas crianças deixaram de ter ponto. É um facto. E cada vez que nós consigamos encontrar situações e soluções que recriamos um bocadinho a rua, as crianças levam-nas quando são levezinhas, elas adoram andar penduradas.
grande parte destes problemas que ele falou muitas vezes, de certeza absoluta que se elas andarem enquadradas muitas vezes, é mais este alerta neste sentido de estarmos atentos a estes sinais, tentar estimular as crianças a fazer coisas que nós fazemos. Eu posso ser duas coisas, posso disso? Duas coisas. Primeiro, a força no pulso está relacionada com a longevidade das pessoas. É mais fiável eu fazer, ou seja, estou a falar em termos de estatísticos com uma grande precisão, ou seja, a relação entre a força, o grip, a força da mão e a minha longevidade. Hoje em dia talvez cada vez mais faz esse conceito. A longevidade tem muito a ver com a força musculoesquelética. Uma pessoa que mantenha uma boa força musculoesquelética ao longo da sua vida tem mais probabilidade de durar mais anos. É isto, no fundo, que se está a tentar e que se evidencia. Outra coisa que me ocorreu, porque nós falamos isto ao almoço, eu estava a falar e estava a pensar. Na Noruega, que eu já falei do paradigma do modelo da Noruega, eu acho que foi contigo, Sampaio, que falei ao almoço. Eu tenho uma aluna lá no estúdio que é investigadora e viveu na Noruega. E ela falava da experiência dela e dizia assim, na Noruega as crianças fazem tudo o que lhes apetece. Ninguém... Na rua, sobem monumentos, exploram tudo. E sobem árvores e tu vês coisas incríveis. Um miúdo diz assim, ele não vai conseguir subir aquela árvore. E o pai vai tirar de lá. O pai só diz, ela diz assim, a pergunta que eles fazem é, João, és capaz de descer daí de cima? Não dizem para ele não subir, dizem, tu és capaz, ou seja, ele no fundo promovem na criança a autonomia, perguntando se ele é capaz de percepcionar o seu limite. E em vez de lhe tirar a autonomia. E deixam-no explorar. E eu, sou sincero, de 72 não me lembro de ninguém que tenha morrido por cair da árvore. Nem ninguém morreu por cair de muros. É sério, a gente vai saber aquela estatística, quem é que morreu? Morreu por quê? Ninguém morreu por causa disso. Aí temos sempre... Voltando à Noruega, e eu digo que sou realmente privilegiado, eu acho que é das coisas que eu já vou ter saudades quando sair daqui, é do clima, pronto. Mas então os noruegueses que fazem tudo na rua têm uma grande máxima, ou seja, não há frio, there is no bad weather, there are only bad clothes. Yeah. Então eles vestem a roupa e vão para a rua, vão para a rua, ponto. E os suecos também, acho que aqueles nórdicos não têm muito esse conceito. Não há mau tempo, há roupas não apropriadas àquele tempo. Não, a propósito do que estava a falar das lesões, nós temos uma percepção, acho eu, geral, a malta que acho que começou a jogar basquete ali entre 90 e não sei, inícios 90, etc. Eu acho, falo por mim, 90 não, 80 ainda, 80, que não havia. Temos sempre que fazer o papel do diabo. Não havia tanto estudo sobre estas coisas, havia menos praticantes possivelmente, pronto, há sempre aí uma coisa que temos que ter. Mas aparentemente temos mais ou menos a percepção de que havia menos. Lesões graves do joelho, mas eu não me lembro de ver nenhuma. Eu não me lembro de cruzados. Eu estou a tentar olhar para trás, feminino, Paulo, no póbolo, e eu estava no póbolo nessas idades. Eu não me lembro de ninguém ter feito cruzado no póbolo. E estamos a falar de Fernanda Maio, que tinha um valgismo do joelho brutal. Lembras da Fernanda Maio, fazia aquela revianga sempre à linha final, fazia um valgismo do joelho tremendo. Okay? Nós sabemos que os válvulos na desaceleração são perigosos, na aceleração não são. Eu posso fazer válvulo para subir e isso não é tão perigoso. Para desacelerar, o Jordan era um válvulo. Ou seja, a verdade é que não sei se éramos nós que estávamos mais equipados. A malta treinava, tu também treinavas bastante aqui no Nacional, não era Nacional, tu estavas. Eu na altura era o Zé Ricardo, estava na Povo e treinava muito. Eu lembro, o Ricardo treinava 5 vezes por semana, regularmente, a malta treinava muito. A malta treinava muito. E o número de lesões não era assim.
A verdade é que vocês vão ter que conviver com esta realidade, não vamos poder voltar atrás. Agora temos que arranjar antídotos para isto. E eu faço dos brainstorms que fiz em relação a esta ação, principalmente para o bloco das mais novos. Temos que começar a criar desafios para eles nos escalões mais jovens. Temos que ter desafios de motricidade no treino. Temos que ter ou seja, o cabo tem um desafio, tem uma estação de motricidade e que cada miúdo vai percebendo quanto tempo demora a fazer aquela estação de motricidade. É um desafio para o clube. Tem a mesma coisa pode ser para os gestos específicos, para os skills específicos. Temos que criar coisas. Esta geração tem que ser motivada de outra forma. Eu sou nessas coisas, sou muito old fashion, mas tenho que dar o braço a torcer. E eles têm que ser estimulados de outra forma. Eles não se estimulam pela mesma razão que nós estimulávamos. Nós, bastava a bola saltar, eu ando cá, juntar aí 3 ou 4, já está, já guardei tudo. Eles agora, a bola, mas para quê? Para jogar, ela não apetece. Mas é verdade, é assim que nos reagem muitas vezes. Isto é ridículo dizer, mas é a realidade hoje em dia, não é? E pronto, e volto-vos a dizer, e isto depois com o ciclo, conto uma outra história, a nossa primeira pessoa é sempre mais impactante. Eu tive uma guerra em casa porque no infantário da minha filha havia hip-hop, ainda há hip-hop. E entretanto a minha mulher, hip-hop, ela vai para o hip-hop. Eu assim, não vai para o hip-hop. Depois tive que explicar, não vai para o hip-hop porque ela não precisa de hip-hop, que vai fazer um gesto repetitivo só de um ângulo X, PTO, ela precisa de motricidade. Se começa lá uma aula de psicomotricidade para a criança, ela está no hip-hop. E vou explicar porquê. A história é assim. Sabe porquê? Sabes? Mas sabem porquê? Não, sabem porquê? Sabe porquê? Porque a miúda ouvia a música e não quer saber mais nada. É que ele tem que se pagar, não é? Ela não quer saber mais nada. Ela saía da sala e ia para a aula com os outros. Tipo, ela entrava de abuso e a professora não lhe mandava embora. Até que nós, com vergonha, não vamos pagar, porque ela está sempre lá a fazer aula e nós pagamos. Porque ela ouve a música, aquilo é um estímulo brutal, a música é um estímulo brutal, e isso ela em casa também é muito estimulada. Agora, para vos dizer o quê agora? Houve uma altura que a minha mulher dizia, estás em casa, eu tinha a mania de estar com ela aos saltos. Aos saltos? Sempre com ela aos saltos. Eu disse assim, aos saltos, eu gosto de saltar e fugir. Nossa brincadeira preferida é eu a fugir pela casa toda, a correr e ela atrás de mim. Está bem? Ela, peço desculpa. Ela a correr e eu vou dizer assim, porque para mim, mesmo que não esteja ali, por a profissão ali à frente, eu digo assim, ela tem que mover-se. E ela, ao mover-se atrás de mim, desenfreada pela casa, que tem que fugir, às vezes eu no início dizia assim, eu ia a fugir e olhar para ela, ver quando é que ela batia na esquina. Depois assim, que saquilho, ela vai bater uma vez ou duas, quando bater a primeira vez já não bate a segunda, porque ela vai aprender rapidamente que não pode passar por ali perto. E é isto que a gente tem que perceber, a criança tem que correr riscos. Se a criança não corre riscos, ela não vai andar. E a esses estímulos, o saltar, o correr, o rolar, o fazer coisas simples e brincar. E uma coisa que eu faço muito com ela, que é quando chega ao parque, ela só quer ir comigo ao parque. Porque quando vai com a avó ou com a mãe, não sobe aqui, não pode, olha ali, é perigoso. Ele sobe, eu sou norueguês, não é? Eu fico a olhar e ela, está quase a cair, pai, tu consegues. E pô, tem que ser assim, não há outra forma. Eu tenho que aplicar nela vocês, alguns são da área, ao Michael Boyle. O Boyle tem um livro que é o treino funcional e tal. O Michael Boyle é um americano desta área que ficou muito famoso por causa do treino funcional, do conceito dele treino funcional, trabalho no lateral de pernas. O Boyle gaba-se porque tem a filha mais velha que já foi campeã NCAA 2 vezes. E que ele diz que a filha, todo o projeto, o percurso esportivo dela foi pensado por ele desde que ela nasceu. Ou seja, ela fez mais que uma modalidade esportiva quando era criança. Ele não a deixou especializar em nada. Obrigou-a a meter nas modalidades. Obrigou-a a fazer treino de força desde muito cedo. Ela treina força religiosamente desde muito cedo, desde criança que faz treino de força, regularmente. O certo é que ela é uma craque do caraças lá no hockey no gelo. Hockey no gelo. E aquilo é um desporto também um bocado violento. Tudo que é gelo, travagens, vocês não estão a ver a enfermaria que ele tem. Tem uma enfermaria de um tamanho. Quem já fez neve aqui? Quem é que já fez neve? Quem é que já foi para a neve? Pronto, toda a gente que vai para a neve, fazer neve, diz assim, epá, aquilo é muito espetacular, mas não vais parar ao hospital ou à enfermaria, sei como é, são gajos partidos. Tu chegas lá até ficas impressionado, porque sim, é só fraturas, é só...
Não fales nada. Que o homem... Não, mas vocês têm o clima é favorável nesse aspecto, mas tem um declive um bocado difícil às vezes, sobe-se e desce. Malta, mais perguntas. Mais coisas. Voltando à pergunta de há pouco, faz sentido, eu sei, eu tenho dito até ao Jorge Fernandes que a nível das formações para o basquete, acho que uma das coisas que era importante fazer era um bloco mesmo só específico, por exemplo, sobre o trabalho balístico, sobre as bolas medicinais e sobre o trabalho com bandas elásticas. Porque eu acho que se for feito numa mesma sessão, só com esse foco, não entendem muitos detalhes do porquê, não sendo demasiado precioso, só dando assim ideias sobre como fazer, como juntar esse trabalho com a bola, porque as pessoas, onde eu acho que os miúdos não têm trabalho de velocidade. Porque o trabalho de velocidade é o erro que nós dizemos, o trabalho de velocidade é sprintar, é sem carga adicional, e esse é o maior erro que nós temos. Não temos aquele espectro da velocidade ali inicial da carga, da bola medicinal, da pequena barra, do kettlebell, podemos usar os kettlebells para fazer. Então não temos ali uma parte que é importante e que nos miúdos é interessante trabalhar com eles nesse aspecto. Eu não tinha aqui, uma das coisas que eu não tinha era uma bola de areia, que se chama slam ball, que usa muito para fazer arremessos contra o chão e ela fica lá cravada, não salta, não é? Ela fica lá cravada. São espetaculares para fazer trabalhos de aumento da fase excêntrica, inércia. E é espetacular, são muito giros os trabalhos com isso porque é uma progressão tremenda. Está bem? Mais coisas. Isto é tudo pela hora da morte, não é que se dizer na minha terra. Mais nada? Também, se não há mesmo mais nada, não vou embora, e eu aproveito para dizer, só aqui, não há mesmo mais nada. Não? Ok. Então, Posso dizer uma coisa então antes? Podes. Pronto. Deixa-me levantar agora. Eu tenho as páginas de Facebook, de Instagram, etc. Que a malta hoje em dia só não encontra alguém se não quiser. Não é? Vocês podem entrar em contato comigo. Não me peçam para vos dar treinos, peçam-me para dar ideias sobre coisas que vocês possam ter, ou dúvidas, ou assim. Porque a prescrição de exercício é uma coisa séria e convém sempre nós termos conhecimento de quem está do outro lado. A malta leva de uma forma muito leve a prescrição do exercício e a prescrição do exercício é a coisa mais complexa. Eu dar um treino é fácil, eu planear um treino a sério, às vezes demora 1 hora para fazer um treino de 1 hora. Quero pensar bem, quero ver se aquilo... Pronto, ok, claro que com o treino, ajustar... E assim, às vezes é extremamente direto. Estão à vontade, se precisarem contactar comigo e falar comigo, podem falar, estejam à vontade. Espero ter correspondido às expectativas. Espero-vos ter ajudado a aportar algumas coisas para a vossa realidade. Espero sinceramente voltar cá, ou de férias ou de outra forma voltar cá, estar com os amigos do basquete, que eu mais gosto de estar muitas vezes, porque o tempo vai passando e nós não somos adversários. Okay? Nunca se esqueçam disso. Nós não somos adversários. Somos circunstancialmente pessoas que estão de um lado do contrário do campo. O basquete é a minha vida. Eu já não consigo viver sem isto, nunca consigo viver sem isto. Porque aos 47 custa muito ir às 8 da noite dar treino a Barcelos. Custa muito jantar todos os dias às 10h30. Custa muito não ver a minha filha muitos dias. Mas mesmo assim, ainda há uma chamazinha que vai acendendo aqui e que me vai fazendo persistir e persistir. Vai haver um dia que se calhar vai-se apagar essa chama. Vai haver um dia que se calhar vai ser de outra forma. Hoje em dia, começa a ver outras coisas no basquete que não. Começa a ver o basquete na preparação física e ajudar os colegas a serem melhores na preparação física. Começa a ver o basquete na preparação individual, ajudar miúdos e miúdas a serem melhores atletas individualmente enquanto jogadores de basquete. Espero também ter energia ainda suficiente para lançar alguns projetos que têm a ver com os eventos dos atletas de forma individual, que eu acho que há coisas que podem fazer giras, sem ser demasiado comerciais, mas também sem ser demasiado superficiais no trabalho que se faz. É um trabalho que vai de um lado ao outro, ter toda uma panóplia de conhecimento à volta dos atletas. Mas dizer que aqui hoje estão pessoas que eu respeito e que aprendi a respeitar. Porque os treinadores mais velhos que estiveram antes de nós a fazer o que nós fazemos hoje são aqueles que nos guiaram. O Paulo e outras pessoas que aqui o Paulo, o irmão, como a Fati, como outros colegas que estão cá, treinadores, pronto, que eu conheço menos, se calhar, mas que cá têm o seu valor, como o Sampaio, todos esses colegas são os colegas que nos guiaram, como o Jorge Adelino nos guiou durante muito tempo, noutras coisas. Nós temos que aprender a conviver e a aprender com todos. Essas pessoas não deixaram de ser válidas, têm muito conhecimento acumulado.
não têm a oportunidade para o partilhar. Ok? Obrigado. Da associação. Um cabo na mão.